Olá, seja bem-vindo ao Centro de Treinamento de Business Intelligence. Meu nome é Felipe Ferreira, eu sou Data Platform Architect na Solid Quality Mentors Brasil, o maior provedor de soluções na plataforma de dados Microsoft globalmente. Nesse vídeo, vamos ver uma visão geral do SQL Server Analysis Services. Então, nossa agenda passa pelo que é o Analysis Services, que é e como funcionam os cubos, formas de consulta e mineração de dados. Antes de mais nada, o que é o Analysis Services? O Analysis Services é um serviço da plataforma de dados Microsoft que é responsável pela criação de estruturas OLAP multidimensionais, normalmente chamadas de cubos. Mas essa é apenas uma das tarefas do Analysis Services. Existe uma outra tarefa muito importante que normalmente é esquecida ou pouco conhecida das pessoas que trabalham com Analysis Services, que é a criação de modelos de data mining, ou mineração de dados. O SQL Server Analysis Services está disponível a partir da versão standard do SQL Server, ou seja, se você comprou uma licença standard do SQL Server, já possui não somente o banco de dados relacional, mas também toda a plataforma de Business Intelligence. Logicamente, algumas opções mais avançadas do Analysis Services não estão disponíveis na versão Standard, precisando da versão Enterprise ou Data Center. Outra coisa que é importante a gente comentar é que o Analysis Services é independente do banco relacional, ou seja, ele é um serviço por si só que faz parte da plataforma de dados. Vocês conseguem sim instalar o Analysis Services em uma máquina, mesmo que eu não tenha o banco de dados relacional instalado nessa máquina. Okay? Mas como comentei, dentro do Analysis Services eu crio cubos ou modelos multidimensionais. Esses cubos armazenam os meus dados de uma ou mais origens. Okay? Então o meu cubo não precisa necessariamente estar consultando apenas um data house. Eu consigo, sim, dentro de um mesmo cubo, consultar e agregar dados de fontes de dados distintas. Um exemplo seria numa solução um pouco maior, onde eu tenho diversos data marts e em uma determinada solução, em determinado cubo, eu preciso reutilizar uma dimensão que existe em um data mart diferente. Então eu consigo sim ter mais do que uma fonte de dados no meu cubo. Okay? Dentro desse cubo, além dos meus dados, além da informação que está presente no meu data house, ele também armazena alguns outros objetos, como por exemplo agregações. Agregações são o quê? São os meus dados pré-calculados. Então eu peguei uma determinada coluna, por exemplo, quantidade de vendas, né? E eu calculei todas as somas possíveis. Então eu peguei as minhas vendas por mês, por trimestre, por ano, e armazenei essas informações pré-calculadas fisicamente. Na hora de realizar uma consulta, eu consigo retornar isso instantaneamente, porque não há necessidade de eu aplicar a minha forma de calcular os meus dados em tempo de execução. Além das agregações, eu também posso ter alguns cálculos mais avançados, indicadores de performance, muito conhecidos como Key Performance Indicators, que podem analisar o status da minha empresa. Então, baseado na minha meta de vendas do trimestre, quantos por cento dessa meta eu já consegui bater, né? Então, ele consegue mostrar um Key Performance Indicator, consegue mostrar algum ícone demonstrando se eu estou na minha meta ou se eu estou abaixo dela. Traduções, eu estou criando um cubo que vai ser utilizado em múltiplos idiomas, eu preciso traduzir algumas colunas, algumas informações desse meu cubo. Perspectivas, para eu mostrar apenas uma visão do meu cubo, um lado do meu cubo. Então, determinados usuários só têm acesso a determinadas informações, determinadas dimensões desse meu cubo. Okay? Esse meu cubo é consultado principalmente pela linguagem de consulta chamada de MDX. Então a gente consegue ver aqui no slide um exemplo básico de uma consulta MDX. Ela lembra em alguns pontos do Transact SQL, que os programadores já estão acostumados do banco de dados relacional, mas com algumas particularidades, porque eu estou trabalhando com múltiplas dimensões, não somente com uma tabela.
Então, aqui nesse exemplo, eu estou selecionando a quantidade de vendas nas minhas colunas e o meu ano fiscal de 2002 nas linhas do meu cubo de VentureWorks, filtrando somente aonde o meu território de vendas for igual a Southwest. Mas, normalmente, as empresas utilizam aplicativos cliente para fazer essas consultas. O exemplo mais comum de aplicativo cliente com suporte ao análise de services é o Excel, que é hoje o aplicativo cliente mais utilizado de Business Intelligence. Mas, logicamente, não é o único. Então, a gente pode também consultar através do SharePoint Performance Point, por exemplo, ou do SQL Server Reporting Services, ou ainda alguma outra ferramenta de terceiros. Mas, como eu comentei, a criação dos cubos não é a única funcionalidade presente no Analysis Services. Além dos cubos, existe uma outra área muito interessante, que é a área de Data Mining, ou mineração de dados. Mineração de dados é a busca por padrões e tendências nos meus dados através de algoritmos estatísticos. Esses padrões, essas tendências, podem não ser muito simples de serem enxergadas no primeiro momento, quando eu estou analisando milhões ou até bilhões de registros. Por isso, nós aplicamos alguns desses algoritmos estatísticos que conseguem analisar os meus dados e me mostrar essa informação mais claramente. Um exemplo clássico de uso de data mining é sites de compras, onde quando você seleciona um produto, ele mostra uma informação do tipo: quem comprou esse produto normalmente também compra o seguinte produto. Um outro exemplo bem comum de utilização de mineração de dados é a rede de supermercados, que decidiu colocar próximo à seção de fraldas infantis uma geladeira de cerveja, por exemplo, porque através da minha mineração de dados eles detectaram que normalmente quem compra fraldas também compra uma caixa de cerveja. Alguns exemplos de utilização na mineração de dados. Esses meus algoritmos de data mining se dividem em categorias. Então, quando eu for criar um modelo de data mining, eu vou selecionar uma dessas categorias. Então, eu tenho algoritmos de classificação, por exemplo, onde eu analiso um valor para encontrar quem vai comprar um item e quem não vai, por exemplo. Algoritmos de regressão, onde eu olho múltiplos valores para fazer uma análise, fazer uma previsão. Algoritmos de segmentação, onde eu tento criar grupos de registros baseados em similaridades. Algoritmos de associação, onde eu vou tentar encontrar relacionamentos entre os registros que podem não parecer óbvios num primeiro momento, que seria o exemplo das compras de livros, por exemplo. Quem compra um livro X, normalmente também compra o livro Y. E o algoritmo de análise de sequência, que busca encontrar padrões em sequências de eventos. Um exemplo seria a análise de cliques no website. Então, o cliente normalmente clica no link X e logo em seguida clica no link Y. Então, a gente consegue fazer esse tipo de análise utilizando a mineração de dados. É mais uma funcionalidade muito interessante do Analysis Services. Okay? Alguns links de referência sobre o assunto: o site do produto do SQL Server na Microsoft Brasil, site de Business Intelligence na Microsoft Brasil e meu blog pessoal, onde eu coloco informações sobre o assunto. Okay? Muito obrigado por assistirem e até a próxima.